Olá, pessoal. Eu sou José Issa, bispo do Ministério Apostólico Plenitude da Palavra, reitor da FAETEP, Escola de Profetas. Nós vamos iniciar, a partir de hoje, uma série de chaves de sabedoria. Hoje, a primeira chave está em Hebreus, capítulo 11 e versículo número 1, no texto grego que diz assim: na antiga aliança havia culto divino em um tabernáculo terrestre. O escritor aos Hebreus está se referindo ao tabernáculo de Moisés, onde Deus lhe deu essa revelação no Monte Sinai. E se você estudar acerca do Torá, acerca dos 5 primeiros livros de Moisés, você vai encontrar que quando Deus estabeleceu esse culto divino neste tabernáculo terrestre, aonde a nação eleita, a nação de Israel, cultuava ao único e verdadeiro Deus, você vai ver que haviam 6 peças no tabernáculo. A primeira peça estava na entrada do pátio, chamado altar do holocausto, aonde era oferecido sacrifícios a Deus através de rituais da lei mosaica, para que o pecado da nação fosse coberto aos olhos de Deus. Havia necessidade de sacrificar animais no altar. E isso era uma prefiguração da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o altar do holocausto apontava para a cruz de Cristo e a obra que ele realizou para a salvação de toda a humanidade. A segunda peça que havia no pátio do tabernáculo era a bacia de bronze, feito de espelho das mulheres daquela época. Essa bacia, a Bíblia não dá a dimensão ou diâmetro dessa bacia, porque ela representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é fiel e verdadeira e uma fonte de vida. E quando nós falamos do santo lugar, havia 3 peças no santo lugar: a mesa dos pães da proposição, e do outro lado, candelabro de ouro, e na frente havia o altar do incenso. E se nós formos observar, aquela mesa, ela fala de comunhão, porque mesa na Bíblia aponta para a comunhão. Havia 12 pães, aqueles 12 pães apontam para as 12 tribos de Israel. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus fez 2 multiplicações de pães. Na primeira multiplicação de pães, ele multiplicou 5 pães para 5.000 pessoas. E isso foi para a nação de Israel. Já na segunda multiplicação de pães, foi para os gentios. Ele fez uma multiplicação de 7 pães para 4.000 pessoas. Se você notar, você vai ver que 5 mais 7 são 12. Então o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar tanto o povo da aliança como também os gentios, porque a obra do Calvário, disse Paulo em Efésios, que dos 2 povos Deus fez um, formando um só corpo, que é a sua igreja. E do outro lado, nós temos o candeeiro de ouro, ou candelabro de ouro, que era formado de ouro maciço, pesando aproximadamente 34 quilos. E havia também azeite nesse candeeiro. Este azeite era para iluminar o santo lugar. E a representação do candeeiro é muito grande. Uma delas é a haste. A haste do candeeiro aponta para Cristo. O Senhor Jesus
ele é o centro de todas as coisas na palavra de Deus e deve ser também na nossa vida. E as 7 lamparinas apontam para a igreja do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, João viu o Senhor Jesus andando no meio de 7 candeeiros de ouro. E esses 7 candeeiros de ouro, o próprio Senhor Jesus explica, são as 7 igrejas. Então o candelabro aponta para a igreja e o azeite fala da ação, do mover, do agir do Espírito Santo na igreja do Senhor. E bem após o candeeiro tinha o altar de incenso, que estava bem próximo ao Santíssimo Lugar, apenas separado por uma cortina ou por um véu. E esse altar de incenso, ele é muito importante, porque o sacerdote tinha que pegar brasa do altar, lá do altar do holocausto, e tinha que colocar dentro do incensário com o incenso. E quando o incenso caía em cima da brasa, fumegava e trazia um cheiro aromático para dentro do santo lugar. E isso representa a nossa oração, o nosso louvor e a nossa adoração ao Deus único e verdadeiro. Após o véu do santo lugar, tinha o Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar tinha uma só peça, chamada de Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, ou Arca do Senhor, ou a Arca de Deus. Essa arca era feita de madeira de acácia, forrada de ouro, por dentro e por fora. Essa arca, ela aponta, ela representa Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por que representa Jesus? A madeira de acácia aponta para a sua humanidade, mas o ouro aponta para a sua divindade. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E em cima da Arca da Aliança havia uma tampa chamada tampa do propiciatório, feita de ouro puro batido, com querubins em cima, formando uma só peça. As asas dos querubins, elas se uniam em cima, tocando uma na outra, e formava uma só peça em cima do altar, em cima da Arca da Aliança. Essa tampa do propiciatório, a Bíblia diz que a tampa do propiciatório é Cristo. Ele é a nossa propiciação, ele é o propiciatório. Agora veja, os querubins, eles têm uma representação extraordinária. Havia um querubim à direita, outro à esquerda, era uma só peça formando a tampa do propiciatório. Então, a revelação dessa tampa é que há um único Deus verdadeiro, só que esse único Deus verdadeiro, nele há, na sua essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus dentro dessa essência, formado por 3 pessoas. E nós cremos nessa palavra profética, nós cremos na divindade composta, porque o apóstolo Paulo, em Colossenses 2:9, diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então guarde esta palavra no seu coração. A primeira chave de sabedoria é que o culto divino era feito num tabernáculo terrestre. Não pode haver culto terrestre em tabernáculo terrestre. Se houver, Deus não aceita. Deus só aceita culto divino em um tabernáculo terrestre. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 1, quando a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se do céu um vento veemente, impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles
línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso é um modelo do Novo Testamento que aponta para o que acontecia lá no Antigo Testamento. O culto era divino num tabernáculo terrestre. E no Novo Testamento, Deus mostra que aquilo que era sombra se cumpre no Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, o culto foi divino, porque o Espírito Santo veio do céu sobre aqueles que estavam no tabernáculo, estavam no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Isso é o modelo para a igreja de Deus no Novo Testamento. Ok, pessoal, esse é o primeiro vídeo de Palavra de Sabedoria. Curta, compartilhe e comente e se inscreva no nosso canal. Shalom!